Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar, então, a continuação da lei de Hooke, tá? Então, veja bem, nós temos que tensão é normal sobre a área. Primeiramente, um feliz 2021, que todos sejam muito bem abençoados, né? Com muita saúde, paz e prosperidade. Principalmente que venha a nossa vacina, né? Então, a tensão da lei de Hooke é normal sobre a área, deformação é ΔL sobre L, e o K lá, a tangente de alfa, daquela curva que a gente viu a aula passada, é sigma sobre epsilon. Então, olha só, tensão é normal sobre a área, e tensão é igual, aqui, ó, E epsilon, tá? Então, veja bem, N sobre S, E epsilon, N sobre E, epsilon é ΔL sobre L, tá aqui ΔL sobre L, ΔL é NL sobre ES. Essa é a lei de Hooke generalizada. Então, vamos fazer um exercício utilizando ΔL sobre L e N sobre S. Então, nós temos um exercício que é um balanço, por exemplo, que tem a barra rígida e um peso aqui, e duas correntes segurando, duas cordas segurando. Isso, gente, pode ser uma marquise de entrada de algum estabelecimento. Então, você tem o prédio, quer fazer a entrada, você coloca dois cabos segurando, engastado em algum lugar, e coloca uma plataforma que não será uma plataforma, será só uma cobertura para você ficar protegido da água. Então, olha só, como que vai... Esse 2 está mais próximo do cabo 2, então o cabo 2 vai descer um pouco mais. E o cabo 1 vai descer um pouco menos, então o deslocamento compatível será esse daqui. Bom, nós temos a barra rígida, os dois cabos serão tracionados. Os dois cabos sendo tracionados, eu vou ter N1 e N2 tracionado, tá? Vamos fazer um momento aqui. Aqui eu tenho duas vezes, girando no horário, duas vezes 2,5, menos N2, vezes 4, dá 1,25. N1 subiu, N2 subiu, N1 mais N2 menos 2 igual a zero. Então, eu terei o quê? N1 igual a 0,75. Tensão no cabo 1, N1 sobre S1. A área foi dada que é 2, 0,75 sobre 2, 0,375. N2 sobre S2, 1,25 sobre 3, 0,417. O alongamento agora das duas cordas, os dois cabos. Delta L1 é N1, L1 sobre S1. Delta L2, N2, L2 sobre S2. Substituo as fórmulas, não esqueço, substituo os valores, não posso esquecer que aqui eu tenho 1,5 metros, mas eu estou trabalhando sempre em centímetros, então eu tenho que transformar esse 1,5 metro em centímetros. E terei delta L1 e delta L2. Vamos ver um outro exercício. Agora eu tenho a gangorra. O que significa? Eu tenho um ponto fixo e uma carga de 3. O que vai acontecer com essa barra? Vai esticar o cabo 2 e vai encolher ou encurtar o cabo 1. Igual essa compatibilidade de deslocamento. Então, eu posso fazer o seguinte. Observar aqui que vai encurtar. Então, aqui eu vou colocar compressão. Olha, diferente desse daqui, que eu coloquei tudo tração. Então, vou colocar de compressão. O 3, que é a carga, e o N2 de tração. Vamos fazer um momento no ponto 3, que o ponto 3 é um ponto que não me interessa, o V3. Então, eu vou ter menos N1 vezes 2,
mais 3 vezes 3,7, menos N2 vezes 3, 5, 6. 6. Tá. Bom, tem uma equação com N1 e N2. Agora, faço o somatório das forças na vertical. Nem precisa fazer essa equação, porque eu não tenho V3, tá? Mas vamos lá. Menos N1 mais N2, ó, menos N1 mais N2, menos 3 e mais V3, igual a zero. Agora, compatibilidade de deslocamento. Eu tenho uma semelhança de triângulos. Olha só. Esse triângulo aqui, delta L1, está para 200, que eu estou transformando em centímetros. E delta L2 está para 600, que eu estou transformando em centímetros. Fazendo essas contas, substituindo L1, S1 e o E, eu chegarei a uma equação de N1 igual a 0,278 N2. Aí eu substituo essa equação aqui em cima e terei o quê? Que N2 é 1,693. Voltando aqui, N1 será igual a 0,470. Bom, sigma 1, N1 sobre S1 dividido por 0,470 sobre 4, que é a área que foi dada, 4, dá 0,118. N2 sobre S2, 1,693 por 3,2, vai dar 0,529. Calculei as tensões nos cabos. Agora eu preciso calcular o alongamento ou encurtamento. No caso aqui, o que vai acontecer? Vai ter delta L1 encurtado e delta L2 alongado. Então, delta L1, N1, L1 sobre S1, N2, L2 sobre S2. Então, ele vai encurtar de 0,061 e vai alongar 0,182. Tranquilo. Vamos ver o outro exercício. Tem um ponto fixo e uma barra. Então, veja bem, eu tenho uma barra aqui engastada numa parede e eu quero colocar uma marquise. Aí eu coloco 2 cabos segurando essa marquise e tem uma placa de identificação do edifício, por exemplo, de 2 toneladas. O nosso deslocamento compatível será esse, vai descer aqui, né? Delta L1 e delta L2. Os dois serão alongados. Então, N1 tração, N2 tração. E o 2 aqui na ponta. Então, vamos fazer um momento aqui, nesse ponto. Terei N1 vezes 1,5, negativo, porque está girando no anti-horário, menos N2 vezes 3,5, mais 2 vezes 5. Tá aqui. Terei N1 e N2 de equação. Aqui eu não vou entrar nem em detalhe, e o H não tem também. Mas eu tenho uma semelhança de triângulos opostos pelo mesmo vértice, ou o mesmo vértice. Então, esse triângulo pequenininho é semelhante a esse daqui. Então, delta L1 está para 1,5, que é aqui 150, e delta L2 está para 350, que é essa distância. Faço essas continhas, chegarei a N1 igual a 0,369 N2. Substituo aqui nessa equação, terei N2 a 2,467 e N1 a 0,911. Tensão no cabo 1. Tensão é lei de Hooke, normal sobre a área, N1, S1.
0,911 por 5,3, dá 0,172. N2 sobre S2, 2,467, que eu calculei aqui, sobre 4,1, 0,602. Para calcular o alongamento, veja bem, N1, L1 sobre S1, não posso esquecer de colocar em centímetro, 3 metros 300, a área 5,3, 0,147. E o N2, L2 sobre S2, 2,467, 200, que é 2 metros. Aqui, ó, o cabo tem 2 metros, então 200. 350 é o E, 4,1 é a área. Bom, então a gente viu alongamento e encurtamento dos cabos para estrutura trabalhar com lei de Hooke. Posso ter uma treliça, tenho todas as normais da treliça, o que eu faço? Pego a normal, pego o material, que é a tensão igual a normal sobre a área, eu tenho material que é a tensão, que é tabelado, para cada material eu tenho uma tensão já, uma tensão característica, a normal e a área. Se eu tenho a normal, que eu calculei lá da treliça, eu consigo calcular a área da minha barra. Isso é dimensionamento. O Hooke também observou que quando tinha uma variação de temperatura, por exemplo, em frigoríficos, em alto-fornos, a estrutura sofria deformação. A deformação também era um alongamento quando era uma variação de temperatura mais quente e um encurtamento quando a variação de temperatura tinha diferença de temperatura do lado de fora para o lado de dentro. Vamos ver o mais comum, que é aumentando a temperatura. Nós temos que lá da física, ΔL é L alfa delta T. Lá da física, o alongamento que vocês aprenderam era L alfa delta T. Então, o alongamento dessa barra, eu tenho que o delta T é 25, o alfa é a característica, o coeficiente de dilatação térmica, e o E, que é o modo de elasticidade longitudinal. Substituo aqui, terei um ΔL igual a 24 centímetros, tá? 24 centímetros. Então, aplicando a equação do alongamento com a equação da lei de Hooke é o quê? Normal sobre a área. Então, vamos ver. ΔL é NL sobre ES. E ΔL é L alfa delta T, certo? Então, eu vou igualar essa expressão com essa daqui. Só vou ajustar aqui N sobre S e isolar, tá? Então, deixei N sobre S aqui, L alfa delta T, passo para o outro lado o E divido por L. Fazendo isso, vai cortar o L, eu vou ficar com E alfa delta T. Muito bem. Então, a tensão normal para uma variação de temperatura vai ser o modo de elasticidade longitudinal, vezes o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação de temperatura. Isso eu tenho a tensão. A tensão é 0,63, porque 2,100 é o E, que foi dado. Coeficiente de dilatação térmica, 12 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, 25 graus, tá? Vamos ver um outro exercício só para fixar o conceito. Para um ΔT igual a 35, a alfa continua 12 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, e o E 2,500, um outro E. ΔL, L alfa delta T. Então, será o L, 10 metros, igual a 10.000, vezes 12 vezes 10 a menos 6,
vezes 35, dá 4,2 centímetros. E alfa delta T, que é o sigma. Então, 2.500, que foi o E dado, o alfa 10 a menos 6 vezes 35. Isso dá alguma coisa parecida como 1,05. Então, só para vocês entenderem que quando eu tenho uma variação de temperatura, há um alongamento. Se há um alongamento, provoca uma tensão interna. E essa tensão tem como a gente calcular. Então, relaciona a variação de temperatura, o alongamento por variação de temperatura, com a lei de Hooke generalizada, tá? Então, tá, vamos voltar à sala e a gente conversa. Obrigada, pessoal.